Oi pessoal, vamos continuar a nossa conversa sobre marketing. Até agora a gente falou sobre o que é o marketing, né? Sobre as características do marketing de serviços. A gente diferenciou marketing de serviços e marketing de produto. Entendemos que o fisioterapeuta faz é marketing de serviços, né? Porque nós somos prestadores de serviços, somos profissionais liberais, prestadores de serviços, tá? E agora a gente vai entender como fazer isso, né? Como que eu faço o marketing, tá? Para isso é importante que a gente tenha um plano estratégico de marketing, né? Não é uma coisa assim aleatória que a gente vai fazendo e tal. É preciso ter um plano estratégico, tá? Então, dentro desse plano estratégico, né, a gente precisa ter 3 etapas, que eu até já comentei um pouco no outro vídeo, né? Mas primeiro a gente precisa saber como captar esses clientes, ou seja, como que eu vou fazer pessoas que não sabem que eu existo, que não sabem que precisam do meu serviço, ou que sabem que precisam, mas não me conhecem, me enxerguem, saibam que eu existo e me procurem, venham até mim. Como eu vou fazer isso, tá? A segunda parte é como conquistar esse cliente. E aí no outro vídeo eu falei muito sobre isso, né? Como é que eu vou conquistar esse cliente? Porque captar não é o suficiente, você precisa conquistar, você precisa fazer com que ele queira ficar, né? E aí isso leva à fidelização, que é a terceira etapa do nosso plano estratégico, né? Que é quando a gente vai consolidar o relacionamento com esse cliente, tá? Então, para isso, a gente precisa pensar, né, no relacionamento com o nosso cliente da mesma forma como um relacionamento amoroso, por exemplo, né? Então, você tá ali solteiro e tal, procurando alguém para iniciar um relacionamento amoroso. Você quer namorar com alguém, né? E aí você vai fazer de tudo para ser notado, né? Por alguém que você a princípio talvez nem saiba quem é, né? E aí você vai usar todas as ferramentas que você tiver para que essa pessoa note que você existe. Depois que você consegue, né, achar uma pessoa que se interessou por você, está disposta a te conhecer, né, e talvez engajar aí num relacionamento com você, vem a parte da conquista, né? E aí você precisa conquistar essa pessoa, né? Essa pessoa já chegou até você e tal, mas você precisa conquistar essa pessoa. E aí vem a parte de mostrar o que você tem de melhor, né? Mostrar que você é uma pessoa interessante, que você é carinhosa, você tem conteúdo e tal, e você é tudo que aquela pessoa sempre quis, né? E aí, quando você consegue conquistar essa pessoa, você convence aquela pessoa que você que ela não vive sem você e você não vive sem ela, e que vocês se completam, né? E que vocês são uma bela parceria. Aí vem a parte da fidelização, né? Que daí é normalmente quando acontece ali o pedido de namoro e tal, e daí você decide que quer ficar só com aquela pessoa mesmo, né? Que aquela pessoa te basta e você não precisa mais daquela vida de balada e tal, né? E outras pessoas. E aí você decide ficar só com aquela pessoa. Olha que coisa linda, né? Cara, dentro do consultório isso acontece todos os dias, né? É exatamente isso que acontece com os nossos clientes, tá? A gente precisa ser notado pelos nossos clientes, a gente precisa conquistar os nossos clientes, a gente precisa fazer com que eles não queiram largar a gente por nada nesse mundo. A gente precisa fazer com que eles coloquem a gente num pedestal assim e falem: sem você eu não vivo, né? Porque a partir do momento que isso acontece, você tem esse paciente como um parceiro seu, né? Sempre que ele precisar
de um serviço de fisioterapia, você vai ser a referência para ele. Nesse momento é o momento que você se torna referência naquilo que você faz para aquele paciente, para aquele cliente, tá? E a partir do momento que você se torna referência, você não vai ser uma referência só dele, você vai ser uma referência para todas as pessoas que perguntarem para ele sobre um fisioterapeuta, né? Que precisarem, todo mundo que precisar e perguntar para ele. Mia, essa é a Mia. Participação especial. Todos os meus vídeos têm participação especial de alguém. Ou são os meus gatos, ou é o meu filho, né? Bom, então, Mia, dá licença. Obrigada. Então, o que eu tava falando? Tá. Então, essa a partir do momento que você se torna referência para alguém no que você faz, fica muito mais fácil de você ser notado pelas pessoas, né? E aí é o que a gente chama de marketing espontâneo, que é o que os nossos clientes que são realmente fidelizados fazem por nós. É aquele marketing que ele vai fazer gratuitamente para você, porque ele admira o seu trabalho, porque ele confia no seu trabalho e porque ele acha que você merece que todo mundo saiba o quanto você é bom naquilo que você faz. E aí é para isso que a gente tem que trabalhar, para fidelizar os nossos pacientes nesse nível, nada menos do que isso, tá? Lembram do que eu falei no outro vídeo? Agora eu já não sei se é no outro vídeo ou se é nesse, mas um paciente insatisfeito, ele vai falar de você para todo mundo, e o cliente satisfeito nem sempre vai falar. Mas se você conseguir fidelizá-lo a ponto dele se sentir assim, não obrigado, mas dele se sentir tão grato por você, que ele vai querer divulgar você para as pessoas, ele vai falar de você para todo mundo, né? Então, isso é o auge do profissional, quando ele consegue fidelizar um paciente desse jeito. E aí, isso, quando que você percebe que você se tornou essa referência? Quando você começa a atender o filho do paciente, o pai do paciente, a mãe do paciente, irmão, cunhado, primo, avô, todo mundo da família, ele vai indicando, tá? Aí às vezes um amigo, alguma coisa assim. E quando ele começa a fazer perguntas sobre áreas que às vezes nem são da tua alçada, que você nem tem assim afinidade com a área, você nem tem tanto conhecimento na área. E aí você percebe que realmente você se tornou uma referência para ele, que ele confia em tudo que você fala, né? E aí a nossa responsabilidade é muito grande, porque a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando chega nesse ponto, porque aí vira aquele negócio, tudo que você fala é lei para a pessoa, e aí isso nem sempre é bom, né? A gente precisa se preservar nesse sentido, porque a gente acaba gerando um vínculo, muitas vezes até de amizade com um paciente desse, e às vezes você dá opiniões pessoais sobre algum assunto, e que muitas vezes ele leva como lei, como é aquilo mesmo, pronto, porque é você que tá falando, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso, certo? Então vamos entender como é que a gente faz para captar clientes. Bom, aqui basicamente você precisa saber, antes de qualquer coisa, quem são os clientes que você quer alcançar, né? Que tipo de cliente que você quer ter. Então você precisa definir o seu público-alvo, tá? Precisa definir o seu público-alvo, e dentro dessa definição do seu público-alvo tá tudo, tá? Sexo, idade, classe socioeconômica, as demandas do mercado, tá? Tudo aqui dentro. Aí você precisa entender onde que eles estão, né? Como é que esses pacientes vão chegar até o teu local, né? Até a tua localização geográfica é uma estratégia de marketing, tá?
Porque quanto mais próximo você tiver do teu público-alvo, maiores são as chances de você conseguir captá-los, certo? Então, essas questões precisam ser definidas antes de qualquer coisa, tá? E aí entra também, principalmente, o network. O que é o network? Networking é a sua rede de relacionamentos, né? Sua rede de contatos, tá? Isso, gente, faz muita diferença. E se a gente soubesse quanto isso é importante, a gente já começaria isso desde sempre, né? Mas a gente não tem maturidade desde sempre para entender o quanto isso é importante, né? Mas, assim, a partir do momento que você está estudando para se tornar um profissional, ou a partir do momento que você já é um profissional e que você está em busca de ser referência numa área, de fazer a diferença na vida das pessoas, você precisa levar a sério essa questão do network, tá? Esse negócio de, eu não preciso dos outros, cancela, né, as pessoas, discute em redes sociais, essas coisas não são legais, tá? A goela secou. Bom, então, como é que eu construo o meu network, né? Bom, o meu network, ele é construído a partir das minhas relações interpessoais, né? Construído a partir disso. Então, muitas vezes isso é confundido com interesse, né? Ai, nossa, que interesseira, ela é amiga de fulano porque fulano é amigo de ciclano, não sei o que. Não, não é isso, não é isso, tá, gente? É você aproveitar as oportunidades que você tem quando você conhece pessoas, porque você não sabe, dentro daquela roda de amigos ali, de pessoas aleatórias que estão ali, pode ter uma pessoa que vai te possibilitar alguma coisa, um contato maior, uma porta aberta, uma oportunidade. Então a gente precisa estar aberto a isso. Primeira regra do network é isso. Você tem que estar aberto a conhecer outras pessoas, a se mostrar para as outras pessoas, né? Tem gente que fala assim, eu não vou porque eu não conheço ninguém. Não vou nessa festa, obrigada. Não quero ir porque eu não conheço ninguém. É uma bela oportunidade para você conhecer pessoas, para você aumentar o teu círculo de contatos, né? E se você não faz isso, se você deixa de ir em algum lugar porque você não conhece as pessoas, porque você sei lá, envergonhado, né, e tal, acha que não vai te agregar, você tá perdendo muitas oportunidades. Então, assim, nós somos fisioterapeutas e todo mundo precisa de um fisioterapeuta. Se ainda não precisou, vai precisar, e se ele não precisou, ele não sabe a quem procurar quando ele precisar, concorda? Se ele conhece você esporadicamente ali, numa roda de conversa, num churrasco na casa não sei de quem, no almoço de domingo na casa não sei de quem, quando ele precisar, a primeira pessoa que ele vai ter na cabeça é você. É você. Porque ele vai lembrar que lá naquele churrasco tinha uma menina que era fisioterapeuta. Então, mas pera lá, aquela menina é sobrinha não sei de quem, que é minha amiga. Vou ligar pra minha amiga para conseguir o contato daquela fisioterapeuta. E é assim que as redes vão se formando, tá? Mesma coisa acontece quando a gente termina de sair da faculdade. Acabei de formar, peguei meu crefito, tô fresquinha para trabalhar. Vou montar meu consultório. Né? Porque eu não estudei 5 anos para ficar ganhando salário aí baixo, para trabalhar para os outros. Vou montar meu consultório, né? Gente, maravilhoso esse senso de empreendedorismo. Porém, existe uma coisa que vai dificultar o teu processo. É essa questão do network.
Quando você sai da faculdade, quem é você na fila do pão? Já parou para pensar? Esse é o momento que nem sempre ter o dinheiro do investimento inicial faz a diferença. Nem sempre você conseguir montar um consultório, fazer uma coisa bem legal, vai ser o suficiente. Se você não tiver isso que eu estou falando agora aqui, o network. Isso também é marketing, tá? Isso faz parte do marketing. Você fazer contatos, né, e adquirir experiências. Isso também é marketing, tá? Quando eu e isso é assim, eu conto muito minha história, às vezes as pessoas acham que eu tô enchendo linguiça, mas eu realmente acho que a minha história é muito legal para exemplificar isso. Quando eu me formei, eu tive a oportunidade de fazer um estágio voluntário pedagógico na minha faculdade. E aí era o ano inteiro, assim, era tipo uma monitoria de estágio, assim. Eu era monitora do professor, supervisor de estágio. E aí era todos os dias, da 1 às 5 da tarde, e eu supervisionava o estágio dos meus calouros da faculdade. E o professor, supervisor, me supervisionava também, mas eu fazia atividades que um professor faz normalmente no estágio acadêmico, né? Estágio curricular supervisionado. Eu supervisionava os alunos, eu orientava, eu montava atividades, eu corrigia as provinhas, né? Então, assim, eram várias atividades que o professor faz mesmo. E aí as pessoas me perguntavam assim, mas quanto que você ganha para fazer isso? Porque eu era muito caxias com o horário, com tudo, não faltava, apesar de ser voluntário, eu não ganhar nem R$1 por isso, eu levava aquilo muito a sério, porque era a minha ocupação naquele momento. E eu tava ganhando experiência, né? E aí, esse estágio, um dia, teve uma professora do departamento que ela nem chegou a me dar aula, porque quando eu me formei, ela entrou. Que na clínica que ela trabalhava, estavam contratando pessoas. E aí, ela falou assim, tem uma aluna lá que se formou e ela não tá trabalhando, né, assim, remuneradamente. E ela, eu vou falar com ela, beleza. Aí ela me indicou para ir trabalhar lá. Quando eu cheguei nessa mesma clínica, era para trabalhar à noite, das 5 da tarde às 8 da noite. Quando eu cheguei lá, a secretária falou assim, você não quer trabalhar em outro lugar também? Porque tem uma outra clínica que tá precisando para trabalhar de manhã. Eu falei, quero. E aí, eu comecei a trabalhar nas duas clínicas no mesmo dia. E tudo isso porque eu tava lá, camelando no estágio pedagógico voluntário. Se eu estivesse em casa, né, arrotando pra cima, que eu não estudei 4 anos pra trabalhar de graça pros outros, talvez eu não estaria aqui hoje gravando esse vídeo pra vocês, né? E aí, o que aconteceu? Eu continuei no estágio, eu trabalhava numa clínica de manhã, no estágio à tarde, e saía do estágio e entrava na clínica à noite, né? E foi o ano assim, né? E aí, no final das contas, eu recebi um certificado de 1000 horas do estágio e estava trabalhando em 2 lugares, né? Ganhava uma merreca, era vergonhoso o meu salário, não vou nem falar aqui, mas acho que eu já falei para os meus alunos, mas não vou deixar registrado isso aqui, porque é bem vergonhoso. Mas eu tava ganhando, né? E o que eu ganhava nas duas clínicas era a mesada que meu pai me dava para passar o mês. Então tava tudo certo, né? Eu conseguia pagar meu aluguel e tal, não sei o quê. Mas o que eu tiro dessa história, né? A partir desse momento que eu decidi que eu ia ingressar nesse estágio, e assim, eu fiz uma prova para entrar, não era nem certeza que eu ia entrar nesse estágio, fui aprovada nesse estágio, né? E aí eu tinha um bom relacionamento com os meus professores da graduação.
E eu tenho certeza que se eu não tivesse um bom relacionamento com eles, eu não teria entrado nesse estágio, né? Porque numa avaliação, num processo seletivo, tudo conta, tudo conta. E se eu não tivesse esse bom relacionamento com os meus professores e não tivesse entrado nesse estágio, talvez eu não teria conseguido os 2 empregos que eu consegui nas 2 clínicas, né? E eu fiquei nessas 2 clínicas 2 anos quase, até eu vir embora para Porto Velho. Eu saí, quando eu vim embora, eu pedi demissão das clínicas. E nessas 2 clínicas eu aprendi muito, né? Foi assim o meu start como fisioterapeuta, essas 2 clínicas, né? Eu tinha autonomia para trabalhar, atendia muitos pacientes, ganhava pouco, mas eu trabalhava muito e era muito legal, porque eu estava fazendo o que eu me propus a fazer, ser uma boa fisioterapeuta. Errei muito? Errei, principalmente nessa questão de relacionamento interpessoal, por falta do quê? De inteligência emocional, de maturidade profissional, né? Então, só que tudo isso me gerou aprendizado, que são coisas que depois eu não repeti, né? São coisas que depois, situações que depois eu soube contornar de outra forma, por ter passado por isso antes, né? Então, tudo isso é marketing, né? E quando eu cheguei aqui em Porto Velho, eu achava que eu ia conseguir emprego porque eu tinha família aqui, porque eu tinha tios e tal. E o único emprego que eu consegui quando eu cheguei aqui foi por mérito meu, né? Porque eu fui lá, fiquei na fila do Cine para ver qual era a vaga que tinha. Fui lá, fiz a minha entrevista e eu comecei a trabalhar no mesmo dia da entrevista, né? E fiquei por 2 anos nessa clínica, saí quando eu passei no concurso, né? E aí, assim, e até hoje eu tenho um bom relacionamento com os donos dessa clínica. Saí de lá com as portas abertas. Eu tenho certeza que se eu precisar disso, voltar, eu vou ter portas abertas. Eu não tenho nenhum problema em pedir para voltar se um dia eu precisar, até porque era uma coisa que eu amava fazer, né? Eu amava trabalhar lá. E aí isso depois me abriu muitas portas, né? Aí eu passei no concurso, aí eu conheci mais pessoas dentro desse concurso, dentre elas uma pessoa que me indicou para dar uma palestra dentro da faculdade. Hoje fazem 6 anos que eu tô dando aula nessa mesma faculdade, que eu dei uma palestra sem pretensão alguma de contratação. Eu fui lá para contribuir, né? Falar da minha experiência. Então, e tudo isso é uma corrente, vocês estão vendo? Que assim, ó, uma coisa vai levando a outra. E se não tivessem essas pessoas chaves na minha vida, eu não estaria aqui hoje, né? Então, o network é isso, é você ter uma rede de bons relacionamentos, você ser uma pessoa agradável, né? Além de ser competente, você ser uma pessoa bem relacionada, né? Que consegue conversar com as pessoas, que se relaciona bem com as pessoas, que mantém um nível saudável de relacionamento com as pessoas, tá? Isso é fundamental no nosso sucesso, tá? Porque aí isso vai abrindo portas, isso vai fazendo com que você crie parcerias com outros profissionais dentro da tua mesma área, ou seja fisioterapeutas, né, ou outros profissionais que podem te encaminhar pacientes, que podem compartilhar pacientes com você, tá? Então isso, na captação de novos clientes, isso é fundamental, né? E todo lugar que você chegar, que você tiver a oportunidade de falar um pouquinho de você, de falar do seu trabalho, faça isso, né? De uma forma natural, não de uma forma forçada, né? Mas de uma forma natural. Se alguém perguntar o que você faz, fale o que você faz, exalte as suas qualidades, né?
tenha sempre uma referência, né, para dizer onde você atende, como que você faz, né, qual é a sua clínica e tal. Se possível um cartãozinho, né, para não deixar o contato com a pessoa, tá? Porque isso vai fazendo com que a sua rede amplie, tá? E você vai conhecendo mais pessoas e você vai conseguindo ter um alcance maior aí para você conseguir prestar o seu serviço para mais pessoas, certo? Então isso é uma das coisas para você conseguir captar mais clientes, né? Mas que, na minha opinião, é a principal, assim, a principal, tá? E aí, assim, né? Como eu falei, uma palestra que eu dei me gerou uma contratação. Então, você participar de eventos quando você é convidado, né? Participar de congressos, palestras, contribuir de alguma forma, né, com a comunidade acadêmica. Hoje em dia a gente tem muita facilidade para fazer isso, porque nós temos as redes sociais ao nosso favor. Então a gente tem a oportunidade de mostrar quem a gente é e o que a gente sabe para todas as pessoas que seguem a gente. Então a gente consegue se colocar como autoridade em algum assunto. Nas próprias redes sociais tem muitas pessoas que me procuram para atendimento através das redes sociais, né? Outros amigos que indicaram ou viram meu perfil na rede social, foi lá, viu quem eu sou, né? Ficou curioso, viu como eu abordo determinados assuntos, viu onde é a minha clínica, qual é o meu contato, entrou em contato, né? Às vezes, por falta de ter uma referência, a gente dá a sorte das pessoas acharem a gente, e aí a pessoa começa a admirar o nosso trabalho pelas redes sociais, e quando ela precisa, nós somos a referência, tá? Então isso é importante, né? Quem não é visto não é lembrado, a gente tem que ser visto, tá? Isso é importantíssimo na captação dos clientes, ok? Bom, depois que o paciente chega pra gente, aí vem a parte de conquista, né? A gente tem que conquistar esse cliente, que eu falei bastante disso no outro vídeo, né? Mas aí, o que é imprescindível nesse momento? Comunicação interpessoal, né? Então, assim, a forma como você vai abordar, a forma como você vai conversar com esse paciente, como você vai, né, conduzir ali a sua conversa com ele, certo? A forma como você vai se fazer entender por ele, porque quem é responsável pela interpretação, pelo entendimento, é o comunicador, e nós somos comunicadores. Então a responsabilidade do paciente entender o que a gente está querendo dizer é nossa, tá? Então essa questão da comunicação, ela precisa ser muito trabalhada, certo? Outra coisa importante também é a capacidade que você tem de construir relacionamentos, é a criação do vínculo que eu falei, né? Apesar de que a gente ouve isso muito, assim, não pode misturar, né? Vida pessoal com vida profissional, não significa que você vai virar melhor amigo do seu paciente e você vai almoçar, jantar e tomar café da manhã na casa do seu paciente. Não é isso. Quando a gente fala de vínculo, é disso, né? É o relacionamento, é construção de relacionamento, é você ser alguém importante para aquele paciente, né? Alguém que ele coloca como uma referência, alguém que ele dá preferência quando ele precisa, né, de atendimento. Isso é criar vínculo, né? Alguém que confia em você, tá? Outra coisa é a criatividade, né? Então, criatividade é uma coisa que todo fisioterapeuta tem que ter, inclusive o fisioterapeuta brasileiro, ele é muito bem visto pelos outros fisioterapeutas do mundo inteiro por conta da sua criatividade, né? Às vezes a gente inventa métodos, produtos, ferramentas, né, diante de uma necessidade, diante de uma falta, de um déficit estrutural que a gente tem para trabalhar, a gente está sempre criando novas coisas, e isso é muito legal, né? O fisioterapeuta ter essa capacidade de criar, tá?
E a gente tem que usar essa criatividade para estar sempre inovando nos tratamentos do nosso paciente, para que ele não se sinta assim, fazendo sempre a mesma coisa, para que ele não sinta a fisioterapia como um fardo, uma coisa chata de fazer, né? Tornar essa experiência, né, a melhor possível, né? Uma experiência diferente para ele, que ele realmente goste, se sinta bem e que ele se sinta assim, motivado a sempre continuar e a levar a sério, né, até o final o seu tratamento, tá? E aí o que eu já falei também sobre humor e paciência, né? Que paciência é uma virtude. O nosso humor, ele influencia nas nossas ações, na forma como a gente recebe também críticas, né, opiniões. Então a gente precisa cuidar muito com isso, tá? E aí a gente precisa gerenciar o nosso estado de espírito, né? Não é que a gente vai estar sempre bem humorado, mas a gente precisa gerenciar isso, saber reconhecer. Hoje eu não tô legal, então hoje eu tenho que, né, gerenciar isso, não deixar que nada me tire do meu eixo, nada tire minha paciência, para que eu não corra o risco de, sei lá, né, trata mal, dar uma resposta atravessada pro paciente. E aí entra a paciência, né, que a paciência é o controle emocional, né, quando você tá ali, já explicou 1000 vezes, e o paciente ainda está fazendo errado ou não está fazendo, não entendeu ainda, né, a importância disso, e você segue plena, super equilibrada emocionalmente e repete quantas vezes for necessário, né? Então, assim, é aquele negócio, né, capacidade de tolerar erros, saber, né, agir assim de uma forma sensata diante de algum fato indesejado e tal, né? Então tudo isso entra aí na parte de conquistar, né? E aí voltando lá na analogia que eu fiz com o relacionamento amoroso, essa questão da criatividade, do humor, da paciência no começo do relacionamento, tudo uma maravilha, né? A gente cria várias surpresinhas, presentinhos, a gente releva, né, muita coisa assim, não, eu não vou me irritar com isso e tal. Aí depois, quando passa um tempo, aí já acaba tudo isso, né? Quando você, muitos relacionamentos acabam porque entra nessa fase aí de comodidade, né? Tá ali acostumado uma pessoa com a outra e tal, não sei o quê. E a gente não pode deixar isso acontecer com o nosso cliente, tá? A gente não pode deixar isso acontecer no nosso relacionamento amoroso também. Tem que continuar fazendo surpresinhas e presentinhos e tolerar as coisas, não estourar toda vez, né? Mas com o nosso cliente principalmente, tá? Às vezes o cliente tá lá, tá esculachando a gente tá lá sorrindo e acenando, né? Sorrindo e acenando, igual o pinguinzinho Madagascar, né? E é assim, tá? E aí depois vem a fidelização, tá? Por que é importante fidelizar um cliente? Bom, primeiro porque isso custa muito menos do que captar novos clientes, né? O que eu já falei. Se esse paciente fideliza com você, ele vai fazer o seu marketing, ele vai trazer outros pacientes para você. E captar novos clientes pode custar até 5 vezes mais do que conquistar e fidelizar os seus pacientes já captados, tá? Então a gente precisa investir na captação? Precisa sim, mas a gente precisa investir mais em fidelizar os nossos pacientes. E aí esse investimento, por que esse investimento custa menos? Porque ele já tá ali, o paciente já tá ali. E aí depende de você, depende do relacionamento que você vai criar com esse paciente, da satisfação que você vai entregar para esse paciente. Aí é contigo, aí é com você, não tem jeito, tá? E aí quando você surpreende o teu paciente, você satisfaz ele positivamente, né? Quando você mantém uma comunicação efetiva, seu paciente, tudo isso tende a fidelização, né? Fazer com que
ele sinta que ele é importante para você. E aí ele vai acabar fidelizando, porque ele vai confiar em você, né? E aí a gente entra naquilo que eu já falei, que você vai virar referência para tudo para ele, né? Ele vai estar com uma dor de cabeça, vai te ligar para saber o que ele toma. Apesar de que o fisioterapeuta não prescreve medicamento, tá, gente? Mas é aquilo que eu falei do vínculo, né? Da confiança e tal. Então, às vezes ele vai te ligar para perguntar coisas que nem é da tua alçada, né? A gente tem que saber separar as coisas e se resguardar também, tá? Bom, então essa é uma isso faz parte do plano estratégico, né? Fidelizar o paciente tem mais a ver com os próprios resultados que a gente vai entregar para esse paciente. Então tá ali cumprindo, né, com o que a gente se propôs a fazer, cumprir com os prazos, quando é possível, né, estipular prazos, prognósticos, tá? Porque isso vai fazer com que o seu cliente te admire, e a partir do momento que ele confia em você e admira você, você vai virar uma referência para ele vai te indicar para todo mundo, e toda vez que ele precisar, ele vai atrás de você, tá? Então essa tem que ser a nossa meta como fisioterapeutas, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, que se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem, mas esse assunto é um assunto bem legal para todos os fisioterapeutas levarem isso em consideração, né? Muita gente peca por não estudar isso, por não levar isso em consideração na hora de abrir um negócio. Então, marketing é tudo, gente. E hoje em dia, as formas mais baratas de fazer marketing é pela internet, pelas redes sociais, né? E o marketing espontâneo dos nossos pacientes, que daí a gente depende do nosso relacionamento com eles, e é a forma 100% mais barata do que qualquer outra, tá? Então pensem nisso e levem isso para a prática de vocês, para a vida de vocês, tá bom? Então até o próximo vídeo, que a gente vai falar sobre conhecimento versus competitividade.